A parábola do juiz injusto. O tema desta parábola não é propriamente a oração incessante e perseverante, embora esteja ligada, mas é sobre a realização do reino de Deus. Não haveria sentido agora Jesus mudar o seu discurso e dizer que nós devemos rezar até convencer a Deus e apresentar a figura de Deus como um juiz insensível. Lembre que Jesus falou assim que nós não devemos nos preocupar com orações longas e insistentes como fazem os pagãos, mas ter uma relação amorosa com Deus e confiar que Ele é nosso Pai e que Ele cuida de nós. Isso está presente no Sermão da Montanha, na versão de Mateus, ou o Sermão da Planície, na versão de São Lucas. Estamos diante de uma parábola de contraste, uma parábola que apresenta justamente o que é oposto ao ensinamento de Jesus. Esse juiz que simplesmente faz justiça para a pobre viúva é um juiz que exemplifica o que ocorre neste mundo, muito diferente do que é Deus para conosco, que Ele é Pai e não um juiz insensível. De certa maneira, esta parábola é uma crítica aos discípulos que ainda não romperam com os valores da sociedade, ainda não são capazes de compreender como pautar a relação para com Deus. Nesta época, não só os fariseus, como grande parte dos fiéis judeus, faziam uma pergunta-chave: quando virá o reino de Deus? Essa pergunta esconde dentro dela um equívoco, porque interpreta o reino de Deus como algo que está para vir, uma utopia. E Jesus apresenta o reino de Deus como algo que já está no meio de vós. E ele se realiza nas relações de amor, de fraternidade entre as pessoas. O versículo mais forte e marcante desta parábola de Jesus é quando ele diz assim: escutai o que diz esse juiz iníquo, e Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite. Com isso, Jesus quer nos dizer que Deus é misericordioso e é muito diferente desta personagem que aparece na parábola. Agora, não deixa de ser verdade também que a perseverança e o ritmo na oração fazem a diferença. Mas veja bem, você deve ter perseverança, ritmo na oração, mas ela deve ser cheia de fé. E você não deve fazer isso como que você não obtendo as coisas que você quer de imediato, pensar que Deus está te rejeitando, deixando você de lado. Não. Acontece que existe o tempo de Deus. E aqui diz, e Deus fará justiça muito em breve. Então veja bem, nós não compreendemos as coisas que ocorrem conosco, mas é preciso deixar claro que o amor de Deus para conosco é infinito e que às vezes ele deixa o tempo correr, porque assim se faz necessário. A parábola termina com uma constatação de Jesus. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Aqui dá para percebermos o ceticismo de Jesus com relação aos seus discípulos O esforço de Jesus é para mudar a mentalidade dos seus discípulos, passarem de uma mentalidade de um culto a um Deus severo, um Deus que impõe a justiça, um Deus dominador e Senhor, para a fé num Deus misericordioso, num Deus que é Pai e que cuida de nós. Amém.